Já estamos de volta. Nesse bloco a gente vai falar sobre miopia em crianças. Eu recebo no nosso cantinho de informação o oftalmologista Fábio Henrique da Silva Ferraz. Fábio, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Tatiane, tudo bem? Fábio, vamos falar um pouquinho dessa questão da miopia infantil? E eu destaco também, a gente até abordou aqui na abertura do programa, a questão da miopia comportamental, levando em consideração hoje alguns hábitos. Por exemplo, criança hoje está muito acostumada, né, a ficar aqui no tablet, no celular, e aí no joguinho, o pai deixa e ela tem aqui o esforço que ela faz, a visão aqui é bem curta, Exato, certo? Exato. Na verdade, isso estaria desenvolvendo a miopia na criança? Sim, existem alguns estudos que falam que assim, o excesso de atividade para perto pode estimular o desenvolvimento da miopia, né? Isso é um ato, na verdade, é uma situação que a gente observa no dia a dia, né? E hoje em dia, com a mudança dos hábitos, né, que hoje em dia é tudo muito próximo, né? Então, o tablet, o celular, o computador, a criança desde pequenininha já tem acesso a esses dispositivos, né? Então, existe um risco, na verdade, desse tipo de miopia se desenvolver mais frequentemente hoje em dia. Que daí ela não acaba desenvolvendo bem essa visão para longe, por esse Não, na estímulo verdade, que ela tem de muito na perto? verdade, como a atividade dela fica restrita perto, quando a gente entende o mecanismo da miopia, como é que ele se forma, então o que acontece é que o desenvolvimento visual dela para perto, o foco dela vai ser perto. Então, o foco para longe acaba sendo comprometido porque o desenvolvimento visual dela está se dando todo aqui perto. Vamos mostrar Vamos. nas imagens? O Fábio gentilmente separou para a gente aqui, turminha, até para a gente entender melhor como é que funciona essa questão. Okay, pode se posicionar isso, perfeito. Então, aqui, na verdade, nós temos um esquema mostrando, basicamente, como é que se desenvolve os erros de refração, né? Que é o astigmatismo, hipermetropia e a miopia, né? Basicamente, essas alterações, elas se dão por uma diferença de o quanto que o olho consegue convergir os raios de luz e em detrimento do tamanho do olho. Então, uma pessoa que tem um olho muito curto, ou ele tem uma capacidade de convergir os raios muito pobre, ele desenvolve hipermetropia. Então, os raios eles vão lá para trás da retina. Quer dizer, a pessoa ela desenvolve um erro refracional que se chama hipermetropia. Ao contrário, se a pessoa ela tem um olho muito longo ou um poder de convergência muito alto, ela acaba desenvolvendo uma miopia, porque os raios eles incidem antes da retina. E então, por isso que a pessoa ela tem a visão borrada, principalmente de longe, né? Então, levando em consideração aquilo que a gente estava conversando, como hoje em dia a criança desde pequenininha já aprende a usar o celular, o smartphone, o tablet, tudo muito próximo, ela vai aumentar o seu poder de convergir os raios, então os raios acabam convergindo muito mais antes da retina do que após a retina, ou do que na retina. Então acaba se desenvolvendo essa miopia por, na verdade, um mecanismo de convergência dos raios por excesso de visão de perto. A partir de que idade é importante os pais ficarem atentos e, na dúvida, talvez até procurar o próprio oftalmologista? Porque a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, hoje é muito comum, né, doutor? E às vezes os pais nem se dão conta, mas isso pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento e o desempenho dessa criança na escola, pela dificuldade de enxergar daí a lousa, né, se ela senta mais afastado. Exato. Hoje em dia, as crianças elas estão tendo acesso a esses dispositivos muito mais cedo do que era antigamente. Eu tenho uma menina, uma filha de 5, 6 anos, que ela já usa o celular e fica o tempo todo no celular jogando e tal. Mas eu conheço crianças com 2 anos, muitas vezes o pai ou a mãe, para poder distrair a criança, acaba dando esses brinquedos, esses jogos eletrônicos, e a criança ela vai acabar muito cedo, às vezes com 2, 3 anos de idade, já fica direto nesses dispositivos. Muito novinho. Né? Muito novinho. Então, existe esse perigo, né? Existe, na verdade, os pais precisam ter esse cuidado, né? Para que, na verdade, essa criança ela não fique muito na dependência da visão de perto e acaba desenvolvendo esse tipo de miopia. É muito comum a gente observar isso também num outro mecanismo, aquela criança ou aquele adolescente que está na fase estudando bastante,
usando muito computador e leitura, que acaba desenvolvendo a miopia também já na puberdade, já na fase de puberdade, que é a fase com que ele mais vai se desenvolver, né? Talvez período de provas. Exato, aquela exato. pessoa que estuda muito Não, para prestar não é concurso muito, não é público. muito difícil você ver jovens e adolescentes que acabam desenvolvendo a miopia nessa fase dos 10, 12, 14 anos, porque é a fase que de repente ele está mais centrado nos estudos e acaba desenvolvendo isso também. Lembrando que essa fase de adolescência, juventude, pré-adolescência e adolescência é a fase que tem o estirão do crescimento. E junto com isso a miopia também acaba acompanhando, porque como a miopia, como eu disse, é uma diferença entre o tamanho do olho e a capacidade de convergir, como a criança está em crescimento, esse olho vai aumentar de tamanho. Entendeu? Então, já na fase da puberdade, é a fase que normalmente a miopia ela já tende a aumentar. Se você também tem o estímulo da criança que fica o tempo todo no estímulo visual do computador, do tablet, do smartphone, a chance de aumentar é muito a maior. chance de aumentar é mais por conta do excesso de convergência dos raios luminosos. Gente, olha que importante esse alerta. E você sabe que, eu nunca tinha pensado nisso, viu, doutor? A gente sempre, já inclusive abordamos no programa essa questão, né, do uso excessivo de tablets, de celulares, até pela questão, né, do desenvolvimento das crianças, essa relação dos pais, mesmo os pedagogos, incentivar, né, o brincar e sair um pouquinho, né, dessa questão do computador. Mas tem também essa questão, gente, de saúde, que a gente fala da visão, que está diretamente ligado. E aquela criança ficar muito tempo ali, ela pode vir a desenvolver, muda inclusive nessa questão da essa formação ocular, e aí ela pode vir ter mais chance de desenvolver miopia ou mesmo essas outras deficiências, digamos assim. Eu diria mais a miopia. Só a miopia. Os outros não são muito vinculados a isso, não. São hereditários, doutor, ou não? A miopia, a miopia e hipermetropia, eu astigmatizo um pouco menos, mas a miopia e a hipermetropia, eles têm um componente hereditário. Nem toda a miopia é hereditária. Tá? É importante lembrar isso. Não significa que eu sou míope, mas meus pais não eram míopes. Não significa isso. Você tem esse lado da miopia que aparece por esforço visual. Mas você também tem o lado da miopia hereditária, que na verdade é aquele paciente que é filho de pai ou mãe míope e acaba desenvolvendo a miopia por conta disso também. Hipermetropia também desenvolve dessa forma. É muito comum a gente ver pais ou mães que são hipermétropes e seus filhos acabam sendo hipermétropes também. Como retardar a miopia em crianças? Não existe como retardar a miopia em crianças, né? Existe esse fato, né? A pessoa que usa muito a visão de perto, ela tem mais risco de vir a desenvolver miopia do que uma pessoa que não tem. A solução, na verdade, seria diminuir esse uso dessas ferramentas tecnológicas, digamos assim. Ou, na verdade, não fazer um uso indiscriminado, né? Fazer um uso programado, né? A criança que fica o tempo todo nisso precisa, de repente, tirar o seu foco um pouco desse tipo de dispositivo e fazer outras atividades que vão usar atividades mais para longe e tudo mais, né? Mas como retardar a miopia é complicado porque, na verdade, como tem esse fator hereditário, né? A miopia hereditária não tem muito como retardar, ela vai desenvolver a miopia. Né? O que se faz, na verdade, é se corrigir a miopia de alguma forma, né? Que pode ser com óculos ou lentes de contato corretoras ou, eventualmente, cirurgia na época certa. Mas... Quando é criança e adolescente, pode fazer cirurgia de miopia? Não, cirurgia de miopia, cirurgia refrativa, ela é direcionada para aqueles casos em que o grau ele já não tem mais um aumento, né? A pessoa já está na fase de 21, 22, 23 anos. Quando a gente fala em que que o grau você estaciona, tem uma né? desaceleração do crescimento dessa refração. E mais importante do que a idade é se realmente esse grau ele não está mais em desenvolvimento. Se o grau ele estiver estacionado, aí a pessoa ela pode realizar cirurgia. Enquanto o grau ele não está estacionado, não é prudente que se realize, porque senão vai realizar cirurgia e esse grau ele vai continuar aumentando. Né? E aí as alternativas, então, é o óculos, né, para a gente corrigir isso, ou as lentes. Ou lentes de contato. Né? São e aí, para a criança pequena, na verdade, acaba sendo óculos. Acaba sendo óculos, né? E a lente de contato, dependendo da idade da criança, 10, 12, 14 anos, dependendo do grau de assiduidade dela, ela pode estar usando as lentes de contato. Mas crianças menores, o mais importante é corrigir o erro refracional dela, né? Tá. Em crianças, a gente costuma dizer que a criança ela precisa enxergar. Então, o óculos é o mais prático para fazer com que a criança ela possa enxergar tanto de longe, tanto de perto, ou tanto corrigir qualquer erro refracional que ela tenha. E aí, lembrando, a miopia que a gente trata hoje aqui, aborda, a criança ela enxerga e consegue focar perto, mas não consegue focar a visão de longe. Né? Dependendo do grau de miopia, em geral, a miopia ela funciona dessa forma. A criança ela enxerga perto,
a criança ou qualquer pessoa que tem miopia, ela enxerga perto, mas ela não consegue enxergar longe. Quanto mais profunda essa miopia, mais próximo é o ponto focal dela, então ela consegue enxergar com muito mais precisão de perto e, dependendo se a miopia é muito alta, com meio metro, 1 metro, 2 metros, ela já não enxerga. Que é aquela vista toda embaçada, Exato, né? De longe. A gente tem até aqui uma imagem, por exemplo, uma visão normal, né? Bem focada, até na imagem vai dar para ver isso claramente. Aqui, na verdade, essa imagem ela está focando o paciente, como seria um antes e depois de uma cirurgia refrativa. Mas e a aqui visão tudo embaçado, é como se fosse pessoa uma sem miopia, óculos ou sem uma lente de grau. E aqui funcionaria com óculos ou lente de contato ou cirurgia. A diferença, a correção é a qualidade de vida, né? Exatamente. A gente costuma falar, o paciente que faz a cirurgia refrativa, ele diz que ele está aprendendo a viver de novo, porque, na verdade, abre-se um mundo para ele, né? Então, a pessoa totalmente dependente de óculos ou lente de contato, a partir do momento que ela passa a enxergar sem isso, ela ganha uma liberdade, né? Perfeito. Doutora, eu vou pedir para você, por favor, novamente se posicionar, Okay. porque a gente tem aqui um olho, certo. A gente trouxe para mostrar, no caso dessa cirurgia, se você pode até pegar, fique à vontade, doutor, se você puder mostrar para a nossa câmera, quando a gente faz essa cirurgia, né, o que acontece? As pessoas, muitas têm até algum tipo de receio, então aí no caso daqueles graus que já estão estacionados, como funciona essa cirurgia? É cirurgia laser? É a cirurgia laser, eu vou mostrar aqui, Qual câmera a gente possível. pode posicionar, diretor, por favor? Aqui? Pode virar para essa câmera aqui, tá, doutor? Então, aqui nós temos um esquema de um olho, né? É como se eu tivesse aberto o olho no meio. Então, eu vou ter essa estrutura, que é a córnea, que é essa primeira estrutura, e no caso é o foco da nossa cirurgia, que é como se fosse um vidro de relógio, ok? Essa estrutura é a mais anterior. As pessoas não dão muita importância na córnea porque ela não é aparente, ela é transparente, né? E olhando examinando aquele mesmo esquema que nós vimos anteriormente, se eu olhar o olho dessa posição, eu vou ver que os raios numa pessoa normal, ela atravessa a córnea, o cristalino, e vai incidir na retina num ponto que se chama mácula. Logo ao lado do nervo óptico, que é essa estrutura amarela. Então, a pessoa que não tem nenhum problema de miopia, astigmatismo, hipermetropia ou outras aberrações, na verdade, esses raios luminosos, eles atravessam todas essas estruturas e incidem nesse único ponto. Chega assim até o finalzinho ali certinho. Exato, incide exatamente aqui. Pequenos erros, o cristalino, que é essa estrutura do meio, que é a estrutura que a gente opera no caso de uma catarata, por exemplo, essa estrutura ela consegue acomodar, então ela consegue empurrar para frente ou para trás os focos para que ele possa incidir na retina. Quando esse tipo de grau, astigmatismo, hipermetropia ou miopia já é excessivo, o cristalino não consegue compensar. No caso da miopia, por exemplo, ou o olho ele tem um comprimento maior, né? Ou esse olho ele tem um comprimento maior, ou a córnea e o cristalino, eles têm uma capacidade de convergir os raios com muito mais intensidade. Então, o raio, em vez de convergir aqui, ele vai formar a imagem no meio. Ele não vai até o final, Ele não vai até o final, e é o que a gente enxerga quando a gente está embaçado, né? Quando você tem um objeto próximo, esse raio, pela inclinação que ele incide nos meios ópticos, ele incide nessa região e ele acaba indo para cá, ele acaba incidindo na retina. Mas que quanto mais longe está o raio, menor a inclinação inicial e maior a inclinação posterior. Então, ele acaba incidindo aqui no meio. Por isso que o míope enxerga melhor de perto e enxerga pior de longe. Deu para entender? E a Quando cirurgia, você faz exatamente o que numa cirurgia? Então, tem basicamente duas maneiras de você corrigir essa miopia. Ou você pode tratar a córnea, que é o mais comum, né? Que é essa transparente. Se você for conseguir perceber, essa córnea ela tem uma curvatura. É como se fosse um vidro de relógio mesmo, né? Sim. Essa curvatura ela é modificada na cirurgia. Então, a gente pode ou encurvar mais ou aplanar mais essa córnea, fazendo com que os raios vão se convergir de uma forma diferente para poder atingir a retina, que é o nosso objetivo. Deu para entender? Outra forma de você corrigir a miopia, aí já no paciente de mais idade, que já tem algum grau de catarata, é você substituir o cristalino, que é essa estrutura, que é uma outra lente interna. Quando a pessoa desenvolve catarata, esse cristalino ele fica opaco. Então, é trocado esse cristalino. Então, você pode aproveitar uma cirurgia de catarata e
Dependendo do grau que você implantar para trocar o cristalino, você acaba também compensando a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo. Interessante. E aí esse cristalino ele é retirado dessa pessoa No caso de uma cirurgia de catarata, sim. Tem uma outra modalidade de cirurgia. E aí coloca-se um outro? Coloca-se uma outra lente, uma prótese, uma lente artificial. E aí coloca uma lente artificial. Que corrige, que acaba trocando o cristalino que está opacificado e acaba corrigindo esses erros refracionais. Uma terceira forma de você corrigir a miopia ou qualquer tipo de grau seria você colocar uma lente fásica. Na verdade, é uma lente que vai se interpor entre o cristalino e a córnea. É uma lente que fica atrás ou na frente da íris. Como se fosse uma lente de contato fixa. Interna. Interna. Ela é implantada dentro do olho. Existem lentes de contato, existem lentes fásicas, que são lentes que são para ser implantadas dessa forma, na frente do colorido do olho, que é a íris, ou atrás da íris. Né? Interessante. E aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. uma. As indicações elas variam de acordo com a idade. Por causa justamente do paciente jovem, você preza muito mais para realizar na córnea. Paciente que tem mais idade, que já tem algum grau de catarata, você já foca mais no cristalino. E dependendo do grau, se é um grau muito alto, às vezes você acaba focando pela lente fásica por causa das limitações do laser. Interessante. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? A gente recebeu hoje, então, aqui no nosso estúdio, o oftalmologista Dr. Fábio Henrique da Silva Ferraz, falando sobre a questão da miopia nas crianças e de maneira geral, né? Acho que deu pra gente aprender mais sobre esse assunto e informar o nosso público. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela presença e até uma próxima oportunidade pra gente aí prosear mais sobre o assunto. Ótimo, muito interessante as informações. Obrigado. Obrigada pela participação. Eu vou fazer mais um intervalo rápido e na sequência a gente volta com mais uma dica de artesanato. Continue sintonizadas e de olho na nossa programação.